Olá, turminha! Hoje nossa aula é de Geografia. Vamos falar sobre serviços públicos do município. É responsabilidade do governo e dos órgãos municipais cuidar da infraestrutura de maneira que ela possa ser utilizada na apresentação de diversos serviços públicos para atender os habitantes do município. Infraestrutura municipal. Todo município possui uma infraestrutura, ou seja, um conjunto de objetos, lugares e serviços que trazem para a população facilidades em seu dia a dia. Exemplos disso são as moradias que facilitam a habitação, os ônibus, metrôs e trens para o transporte, assim como as vias pelas quais eles circulam. Aqui na imagem nós temos o metrô, uma viatura policial e uma rede de energia elétrica. Os postes de luz e os cabos possibilitam a distribuição da energia elétrica para todo o município, da mesma forma que os canos de água tratada para as casas levam esgotos para os locais de descarte. As viaturas, por sua vez, permitem aos policiais fazerem um patrulhamento para cuidar da segurança da população do município. Principais serviços públicos. Existem serviços fundamentais para o bem-estar da população de um município. São os serviços públicos que incluem a distribuição de água encanada, iluminação nas ruas, o fornecimento de eletricidade, a coleta de lixo, a coleta e o tratamento de esgoto, o atendimento médico, o ensino público, entre outros. Por atender às necessidades básicas da população, o acesso aos serviços públicos é considerado um direito de todos os cidadãos. Os governantes têm o dever de garantir que eles estejam sempre disponíveis. Cite quais serviços públicos você consegue identificar na ilustração a seguir. Abaixo nós temos uma imagem e nela vários serviços públicos. Vocês vão utilizar essa linha ao lado e citar quais serviços vocês conseguem identificar aqui. Os serviços públicos podem ser prestados por empresas contratadas que seguem regras definidas pelo governo ou ainda por funcionários e empresas do próprio governo. Os custos desses serviços são pagos pela população, de forma direta ou não. Para cobrir os custos de alguns serviços, é cobrada uma tarifa no momento em que ele é utilizado, como no caso do transporte público ou no fim do mês, como as contas de energia elétrica, telefone, água e esgoto. No entanto, alguns serviços são gratuitos quando utilizados, como o serviço da saúde. Nesse caso, a população está pagando pelos serviços públicos por meio de impostos. O dinheiro dos impostos deve ser utilizado para construir escolas, realizar obras e em estradas, oferecer serviços médicos e entre outros. No caderno de vocês, cite quais serviços públicos você utiliza no seu cotidiano que cobram tarifas e quais serviços públicos você utiliza que são gratuitos. Coleta de lixo. No Brasil, os governos municipais têm a responsabilidade de organizar um sistema de recolhimento do lixo produzido na área urbana, incluindo casas, condomínios, estabelecimentos comerciais, hospitais e escolas. Depois de recolhidos, o lixo precisa de uma destinação adequada. O ideal é separar e enviar para reciclagem materiais como papel, plástico, vidro e metais. Aquele que não pode ser reciclado ou reaproveitado deve ser encaminhado para aterros sanitários, se houver. Na atualidade, algumas prefeituras oferecem o serviço de separação de lixo e envio de materiais para reciclagem. O processo de reciclagem é a transformação de materiais usados em novos produtos. Uma folha de caderno escrita pode ser transformada em uma folha de papel. Uma garrafa plástica pode ser transformada em um novo produto de plástico e assim por diante. Para que a reciclagem seja feita, é preciso ter uma atenção ao descartar o lixo e praticar a coleta seletiva, que consiste
em separar os materiais reciclados do lixo comum e depositar cada material reciclado em uma lixeira própria. Vermelha para plástico, verde para vidro, azul para papel e vermelha e amarela para metal. O que é tarifa? Tarifa é o preço cobrado por um serviço prestado. Impostos, valores que o governo cobra da população e das empresas para garantir o funcionamento do próprio governo e dos serviços públicos e que devem proporcionar. Aterros sanitários são locais preparados para receber o lixo e evitar que os líquidos e gases gerados pela decomposição prejudiquem o meio ambiente. Em seu caderno, descreva quais locais do seu município existem lixeiras de coleta seletiva. E em sua opinião, por quais motivos os serviços públicos de coleta seletiva do lixo é importante? Saúde, educação e lazer. Os serviços públicos de educação e saúde devem ser colocados à disposição da população e, por isso, deve-se aplicar os impostos de forma adequada. A construção e a manutenção de postos de saúde e de hospitais públicos são de formas de garantir aos cidadãos que não podem pagar por serviços particulares o acesso a serviços médicos, incluindo consultas, pronto-socorro, internações, aplicações de vacinas e retiradas gratuitas de remédios. As populações da cidade e do campo também precisam ter opções de matricular as crianças em escolas públicas de qualidade. Uma parte suficiente dos impostos precisa ser investida na construção de creches, de escolas e universidades, na contratação e capacitação de professores e no pagamento de um salário digno a todos os profissionais da educação. Nas cidades, as ruas, as praças e os parques são espaços públicos de lazer, onde as pessoas podem caminhar, passear, descansar, praticar esporte ou fazer uma atividade de lazer. Em determinadas praças e ruas, também podem ocorrer festas e manifestações populares. O lazer é importante para o bem-estar, pois permite descansar o corpo e a mente das rotinas de trabalho e estudo e favorece o convívio entre as pessoas. Os espaços públicos são opções para realizar gratuitamente essas atividades. Abaixo, nós temos a imagem da Escola Pública Municipal Antenor Serra, no município de Botucatu. E também temos a imagem da Festa do Milho, na Igreja Nossa Senhora Menina, também aqui em nossa cidade. Cidadania. Cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres que cada pessoa possui. Muitos desses direitos e deveres estão estabelecidos nas leis de um país, mas o exercício da cidadania também diz respeito às atitudes que cada pessoa assume, pensando na sociedade em que vive, ou seja, na coletividade, não apenas em si mesmo. Cidadão, então, é a pessoa que exerce e exige seus direitos, cumpre com seus deveres que a lei impõe e pratica atos do seu dia a dia pensando no bem-estar da sociedade de forma geral. Por exemplo, estamos exercendo a cidadania ao usar um espaço público e mantê-lo limpo e organizado para que outros cidadãos possam dele usufruir. O exercício da cidadania é importante para termos uma sociedade organizada e o convívio harmônico e pacífico, em que todos respeitemos os direitos daqueles que quais convivemos. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e deveres, garantindo que sejam colocados em prática. Dessa forma, usufruir de serviços públicos com qualidade é um direito de todos. Exigir dos governantes que eles façam com que os serviços funcionem de maneira adequada é um ato de cidadania. Também são atos de cidadania tratar com respeito os profissionais que trabalham com esses serviços, seguir regras para a utilização e cuidar para que os patrimônios e estruturas utilizadas sejam preservados. Oficina. Faça um folheto informativo. Você já deve ter ouvido falar que é importante economizar água e energia elétrica. O risco de faltar água potável e energia elétrica torna ainda mais necessário evitar o desperdício. Materiais que serão necessários: uma folha de papel branca ou colorida, lápis preto,
lápis de escrever, lápis de cor ou canetinhas e uma régua. Como fazer? Em casa, converse com seus familiares ou responsáveis e pesquise em revistas, jornais ou na internet atitudes que levam à economia de água e de energia elétrica. Registre em seu caderno aquelas que você já conhecia e as que aprendeu. Depois, siga as instruções. Primeira instrução: coloque a folha na horizontal e trace com uma régua uma linha para dividi-la ao meio. 2. Dobre a folha na linha. O folheto vai ter esse formato. 3. Na parte de frente do folheto, escreva um título. Lembre-se que o título deve ser destacado, com o uso de letras maiores ou coloridas. Escreva também seu nome, o ano e a turma em que você estuda. 4. Nas duas páginas internas do folheto, escreva uma frase para explicar por que é importante economizar água e eletricidade. Você pode utilizar um lado para escrever sobre a água e o outro para tratar do assunto da eletricidade. 5. Retome os registros do seu caderno e escolha algumas atitudes anotadas para compor o folheto. Você pode escrever essas atitudes em tópicos, ou seja, ordenadas em uma linha com marcadores na frente de cada item. 6. Faça desenhos na parte interna do folheto que ilustrem atitudes de economia. E por fim, no espaço a seguir, desenhe um objeto de infraestrutura do seu município, utilizado para a prestação de serviço público.